Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo, é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Este é o significado amplo da palavra Shalom. Nós aqui usamos rotineiramente como paz, mas tem um significado bem mais amplo. Hoje eu quero deixar uma reflexão de fé, mostrando o que é um porta-voz. E aqui eu quero explicar no natural e no espiritual um porta-voz de Deus, que é um profeta, e um porta-voz no natural. E aí eu quero mostrar isto para você entender claramente que Deus, no seu tempo, nas estações, nas eras, teve os seus porta-vozes. Ou em cada tempo ele teve o seu porta-voz. Então você vê, Moisés era um porta-voz de Deus, Noé era um porta-voz de Deus, até ele chegar à última era, onde ele teria também um porta-voz, e aí eu vou explicar isto claramente. Mas para isso eu quero mostrar no natural primeiro, para você entender claramente. Vamos lá. Pronto, eu tenho uma foto do presidente da República. Eu vou omitir os nomes só para evitar propaganda. E eu tenho uma foto do seu porta-voz, o general. Se você pegar a palavra porta-voz, a palavra porta-voz quer dizer uma pessoa que fala de forma pública e oficialmente em nome de outra pessoa, de um grupo, país ou organização. Então, se você pegar essa palavra etimologicamente, vem de duas palavras, porta e voz. Porta de portar, carregar, do latim portares. E voz, do latim você. É você carregando aquela voz. Você portando aquela voz de outra pessoa. Então, o presidente da República tem o seu porta-voz, que fala oficialmente em nome dele, do presidente. Ele fala somente aquilo que o presidente mandou ele falar. Veja que ele não conjectura nada, o porta-voz não conjectura nada e não fala por si próprio. Então observe, você vai entender que ele não fala de si mesmo. Então o porta-voz da presidência, ele sempre diz o nosso presidente, o nosso presidente, o nosso presidente. Então, você vê nas entrevistas dele, dizendo nosso presidente, o nosso presidente. Então ele fala em nome do presidente, aquilo que o presidente mandou ele falar. Muito bem, feito isto, vamos entender aqui. Na primeira era da igreja, Deus tinha um porta-voz, um homem que colocou tudo em ordem, o apóstolo Paulo. Este era o porta-voz de Deus, de Cristo. Cristo tinha o seu porta-voz, aquele que falava em nome dele. Observe. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você pegar a palavra imitador, quer dizer, sabe o que? Um plagiário. Você sabe o que é um plagiário? Eu vou botar só a palavra plágio aqui para você entender. Um plagiário é um copista. É aquele que copia algo de outra pessoa. Quando você vai fazer um trabalho acadêmico e eles começam a plagiar os trabalhos de outro, então descobre que aquilo é um plágio. Ele só pegou, copiou e colou aquilo que era de outro, como se fosse dele. Então o apóstolo Paulo disse, eu sou um plagiário de Cristo. Eu sou um copista. Eu só copio tudo de Cristo.
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se vocês me imitarem, vocês sabem que eu sou só um plágio de Cristo. Vocês estarão imitando Cristo. Observe, esse apóstolo e profeta, porta-voz de Cristo, ele disse assim, que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, que a ceia era com pão asmo, vinho puro e lava-pés, que mulheres não devem exercer ofícios ministeriais. Se mesmo o anjo do céu vindo e pregue outro evangelho além do que eu tenho pregado, seja anátema. Esse homem diz que só existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse homem diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí me diga uma coisa. E ele disse que era um plagiário de Cristo. Será que nós não devemos imitar e praticar o que este homem ensinou? Faça uma retrospectiva na sua mente. Faça uma retrospectiva, você que está ouvindo isto. Então veja só. Ele disse, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Sede meus imitadores. Eu sou um plagiário de Cristo, então sede meus imitadores e veja o exemplo. Será que eu não devo praticar o que este homem ensinou? Nesse mesmo capítulo 11 de Apocalipse, ele diz que as mulheres de 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz que as mulheres não devem cortar os seus cabelos. Se o homem era um plagiário de Cristo, eu não devo imitá-lo em tudo e no seu ensinamento? Observe, então aqui era um homem que falava em nome de Cristo, um plagiário. Vamos lá. Observe comigo aqui, Pronto. Aí nós temos no século 20, Deus enviou Cristo, também tem um porta-voz, que queira ou que não queira, ele é o porta-voz de Deus para esta geração. Então Cristo, nesta última era, também teve o seu porta-voz. Ele se foi, mas a sua mensagem ficou. Você pode matar o mensageiro, mas você não mata a sua mensagem. Isto é claro. Você pode queimar todas as Bíblias que você pensar, mas você não arranca ela do meu coração. Então veja só. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: sede meus Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Então, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar. Ele primeiro tem que passar por alguém. Ele primeiro tem que revelar por alguém. Ele primeiro tem que entregar a alguém. E este alguém é o seu porta-voz na terra. Um profeta. Então tivemos também um porta-voz nesta última era, que disse: eu preguei o que Paulo pregou. Observe. O profeta William Branham disse: eu preguei o que Paulo pregou. Se os de Paulo entrar, os meus também entram. Mas o que foi que Paulo pregou? E Paulo foi o quê? Um plagiário de Cristo. E se ele está dizendo que pregou somente o que Paulo pregou, então ele está pregando o que Cristo disse para pregar. Porque se Paulo foi um plagiário de Cristo e William Branham pregou o que Paulo pregou, então é a mesma coisa. Este homem também é um plagiário de Cristo. Então observe.
Paulo pregou tudo aquilo que eu falei para vocês. Ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mulheres não devem exercer ofícios ministeriais, mulheres não devem cortar o seu cabelo. Então o profeta William Branham também veio e pregou tudo isto, colocando as coisas em ordem, assim como Paulo foi levantado para colocar as coisas em ordem. E o profeta William Branham pregou o que Paulo pregou, então ele colocou tudo em ordem, nos levando de volta à era apostólica, a palavra original, o sétimo anjo que viria para que os segredos de Deus fossem revelados. Então, para esta última geração, aqui está o seu porta-voz. O porta-voz de Cristo, aquele que falou em nome de Cristo. E tudo o que ele disse, o assim diz o Senhor, se cumpriu. O assim diz o Senhor que ele pregou, se cumpriu. Então aí você está vendo claramente o que é um profeta. É um porta-voz de Deus. É aquele que fica entre o homem e Deus. Deixa eu ilustrar aqui para você entender. Aqui eu tenho. Se você pegar o homem, se você pegar e colocar assim, ele fica entre o homem e Deus. Ou seja, recebe de Deus e transmite ao homem. Deixa eu ilustrar isso aqui para você entender. Então, se você pega Deus, o profeta, e o homem. Então um profeta, ele fica no meio dos dois. Ele recebe de Deus e transmite ao homem. Então aí você tem o seguinte, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E o profeta transmite para o homem. Então você tem claramente essa conversinha fiada de dizer que não, eu recebi uma revelação diretamente de Deus. Balela, isso é balela. Deus tem que passar por um profeta, ele revela para um profeta e um profeta revela para o homem. Deus pode falar ao teu coração, mas revelações doutrinárias, revelações da palavra, você dizer, eu tive uma revelação, Deus falou comigo e agora eu tenho uma revelação. Ora, isso é balela, isso é conversa fiada, não existe isto. Creio que você esteja entendendo. Então Deus tem que passar por o profeta e depois o profeta traz para o homem, porque senão viraria uma bagunça. E quando o povo foi receber a voz de Deus, os mandamentos lá com Moisés em Êxodo, o povo disse, Moisés, não deixa Deus falar conosco, fala tu, Moisés. Então Deus passava para o profeta as instruções e o profeta passava para o povo. É desta forma que Deus trabalha. É desta forma. Entenda o que eu estou dizendo. Não que Deus não possa falar ao seu coração. Sim, Ele pode. Mas com relação à doutrina, à revelação da palavra, só quem pode trazer é um profeta. Porque este homem é o porta-voz de Deus. É o homem que fala oficialmente, publicamente, em nome de
Cristo. E trouxe a revelação da palavra. Que Deus te abençoe, te ajude, te faça compreender estas coisas. Fica na paz. Shalom.